Chegou a hora de falar dessa câmera, a tão esperada Sony a6700. Eu tô com ela em mãos por um curto espaço de tempo para poder fazer alguns testes e compartilhar esse review aqui com você. Vamos nessa? E aí, tudo bem? Aqui é Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar sobre esse lançamento da Sony que chegou muito recentemente aqui no Brasil, inclusive já está disponível para compra lá no nosso revendedor parceiro, que é a High-Tai, uma loja online e também física aqui em Brasília com mais de 20 anos de história e que tem a 6700 para pronta entrega e eu vou deixar o link aqui para você conferir. Então vamos lá, a 6700 é uma evolução da A6500, que foi a primeira câmera que eu tive com a capacidade de gravar em 4K com ótima qualidade, com muito bom autofoco, com estabilização. Foi uma câmera que mudou muito o jogo aqui na minha produção de conteúdo na época que eu comprei e eu produzi durante muito tempo com ela. Depois eu fui para a 6600, que eu sempre falei, cara, que era uma das câmeras mais maduras que a Sony já tinha lançado e agora eu tenho a oportunidade de testar a 6700. Como já era de se esperar, ela é uma câmera que vem com muito boas features e já também com algumas evoluções em relação à 6600, que seria a sua antecessora. Bem, entre elas, né, entre essas features, a gente tem aí um novo menu dedicado para vídeo, né, que já tem, na verdade, uma derivação que vem lá da 7S III. Ela tem também um codec que é capaz de gravar em 4K em taxas mais altas de informação, trabalhando em 10 bits e também 422, ou seja, você tem mais informação durante seu tratamento de cor. Quando a gente fala em termos de taxas, a gente consegue gravar em 4K 24 frames ou 30 frames por segundo em 240 megabits e em 4K 60 a capacidade de gravar em 600 megabits, que foi como eu fiz vários testes aqui que você está vendo como exemplos aqui. O que significa isso afinal, cara? São arquivos com mais informação e eu vou te falar que a Sony demorou um pouco, né, principalmente na série, na época da 6500, 6600, de passar ali dos 100 megabits e agora, já com as novas câmeras, já consegue oferecer essas possibilidades, então arquivos muito robustos, com mais informação para você poder trabalhar, principalmente na pós-produção. Um detalhe importante antes da gente seguir, se você está se perguntando, tá, mas cadê a câmera? A câmera tá aqui, ou seja, eu adoro fazer reviews das câmeras gravando com ela, para que você possa já durante todo o vídeo já ter essa noção de como é que é a qualidade de imagem dela, tá? Então eu estou gravando com a 6700 nesse momento e todos esses exemplos que você tá vendo aí são feitos com ela também. Bem, o que mais que temos de interessante nessa câmera? Vamos dar uma olhada no corpo dela agora em detalhes para você ver como é que tá a estrutura física dela, que também teve algumas modificações em relação à sua antecessora, a 6600. Então vamos falar sobre o corpo da 6700. Bem, é uma câmera bastante compacta, mas que tem uma pegada boa, né? E que se assemelha, se não for exatamente igual, a 6600, que é anterior a ela. Isso também se dá ao fato de que ela usa esse padrão maior de bateria da Sony, que é o NP-FZ100, tá? Então eu vou colocar aqui a bateria, você abre aqui embaixo e aí você coloca a bateria já encaixadinha por aqui. E aí, um detalhe importante é que o cartão de memória, ele veio para esse lado, tá? Isso é uma das mudanças também que você vai encontrar na construção dela. Mas antes da gente chegar aqui nas portas, onde ficam tudo, o que acontece, né? É um sensor APS-C, como você já conhece, com um padrão E-mount para lentes da Sony e também, né, hoje a gente tem uma ampla gama de lentes de terceiros e também os adaptadores que você pode utilizar. E aí o que você vai ter? Aqui em cima você tem os dials dela, tá? Aqui a gente tem um controle que você pode fazer o assign dele para velocidade ou para abertura. E aqui a gente tem os modos dela, né? Que tem o modo que você pode colocar manual, tem o auto, tem o bulb, tem também 3 modos aqui que você pode salvar. E aí uma diferença, né, é que aqui você tem o chaveamento entre foto, vídeo e S&Q.
Qual a diferença aqui, né? O foto e vídeo você vai ter menus dedicados, né, para cada um deles, e o S&Q quando você quiser trabalhar com slow ou time-lapse de uma maneira mais automatizada. Eu particularmente não gosto do slow do S&Q porque ele trabalha com taxas muito baixas, mas para time-lapse ele funciona super bem. Você vai ter aqui um botão de C2, né, que é também um customizável aqui em cima. Temos um botão de gravação que já está mais acessível aqui, além do nosso shutter aqui, e o liga e desliga fica aqui em cima, tá? Temos também um outro botão que é o C1, que é onde ficava o REC de muitas das câmeras da Sony, né? E que realmente era muito chato, pequenininho pra caramba. Lixeira, play e aqui o nosso jogue para você poder operar. A tela dela é uma tela completamente flip, né? Então, boa se você precisa se filmar, que é o meu caso, muitas das vezes eu consigo me ver perfeitamente, tá? E além disso, ela também tem o viewfinder eletrônico que fica para cá, né? E aí nesse caso ela fica aqui deslocado, mas não tem mais relação nenhuma com a tela fica solta, fica mais fácil aqui da gente poder virar. Aqui em cima a gente tem um shoe, que ele também tem contato eletrônico para flash ou aqueles acessórios de microfone, ou você coloca assim, simplesmente para prender o microfone aqui. E aí vamos falar então desse outro lado das entradas, tá? Então o que você tem? Entradas, saídas e portas. Desse lado aqui a gente tem um USB-C e também entrada de microfone, tá? Eu particularmente não gosto muito dessa construção plástica com esses pontinhos para cima aqui, mas tudo bem. Aí sim você tem o cartão de memória, que ele foi afastado da bateria, então um fator aí que vai ajudar para que você tenha menos problemas de aquecimento. E aqui embaixo você tem também um HDMI, micro e uma saída de fone de ouvido, super importante também para você poder trabalhar. Então esse aqui é o corpo dessa câmera, né? E nesse review especificamente estava trabalhando aqui com uma lente 18-105 f4, foi a lente que foi disponibilizada aí para a gente poder testar. Um detalhe muito importante para que você possa tirar todo o proveito dos formatos da A6700 é que você precisa de um cartão padrão V90, tá bom? Para que ele consiga te dar a velocidade suficiente de gravação. Esse aqui é um cartão V90 da Exacend. Inclusive tem um vídeo no canal que explica como você escolhe os melhores cartões de memória. Vou deixar o link aqui para você também. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, cara, que a escolha da sua câmera, ela não é o principal fator que vai mudar a qualidade dos seus vídeos. Para que você mude realmente a qualidade dos seus vídeos, você precisa dominar uma série de outras coisas, e um dos elementos mais fortes é a iluminação. Inclusive eu tenho um curso chamado Criadores de Vídeo, que tem um módulo dedicado à iluminação, e com ele você consegue transformar a qualidade dos seus vídeos, mesmo que a sua câmera seja mais simples. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conhecer. Bem, falando então sobre a estabilização dessa câmera, que é uma das features que as pessoas buscam, né, e que sabem que a Sony costuma se destacar em relação a ela. Bem, de fato essa câmera tem uma estabilização muito boa, e ela tem dois modos de estabilização, né? Um que seria o modo normal, que usa a estabilização do sensor, e depois tem um outro modo aprimorado. Durante os testes com essa câmera aqui, eu estive trabalhando com a lente 18-105 f4. Eu sei que não é a lente mais clara de todas, mas é uma lente muito comum para quem tem as crops da Sony, e foi a lente que eu tive acesso aqui também para poder fazer esses testes. Uma lente que eu já tive na época que eu tinha 6600, e realmente muito versátil, porque ela vai te dar um ângulo legal, né, e vai te dar um range muito interessante, 18 até 105 ali no crop, além de ser uma lente estabilizada. Então com ela, cara, eu vou te falar que essa câmera realmente acaba parecendo um tripé. Ela fica muito boa de poder trabalhar, então somando a estabilização de lente e do sensor, você tem ali o melhor dos dois mundos. Bem, em relação ao autofoco dela, nos testes que eu fiz, né, não foram milhares, mas alguns testes que eu fiz, também gostei bastante do resultado de autofoco. Você vê que a Sony vem evoluindo em relação ao autofoco das câmeras, e especificamente, né, a 6700, o que ela me chamou a atenção? Ela usa ali alguns features de inteligência artificial também para fazer com que esse autofoco funcione melhor, e o que eu achei legal é que quando você clica na tela e você marca um objeto, mesmo que você se movimente, ele entende aquele objeto. Então ele tem uma espécie de um tracking do elemento que ele está focando, fazendo com que ele tenha ali
maior percepção, maior sensibilidade e também, né, vai ser mais certeiro durante esse processo de autofoco. Só para você ter uma ideia, né, um teste simples aqui de autofoco. Se eu jogar aqui a minha câmera, né, a minha caixa para frente, eu acabei de tirar o rosto da frente dela. Quando eu voltar para cá, a gente consegue perceber o autofoco voltando. Vou de novo aqui com ela. E ela volta tranquilamente aqui para o meu rosto, o que é muito simples no fim das contas, mas não é uma condição tão simples assim, principalmente porque eu estou com luzes ao fundo, que às vezes podem confundir um pouquinho aqui o processo de autofoco, mas eu realmente gostei, foi um ponto super positivo para mim. Em termos de formatos, né, além dos codecs, além da possibilidade de gravar com taxas bem mais altas, a gente tem a possibilidade de gravar em 4K 24, 30, 60 e também é possível gravar até mesmo 4K 120, que era uma feature que algumas pessoas estavam esperando aí, né, que a Sony trouxesse para as câmeras menores, digamos assim, e realmente é uma feature que chama bastante atenção e ela tem essa capacidade, grava bem também, né, funciona, apesar de ter um crop, tá? O 4K 60 tem um pequeníssimo crop, mas o 4K 120, o crop é bem maior. Eu vou ser bem honesto em relação a essa feature, cara, porque eu não sou um cara que usa o tempo inteiro o 4K 120. O 4K 60 ele já se tornou uma base muito boa e na maioria das coisas que eu gravo, em termos de conteúdo, em termos de material para cliente, eu consigo fazer o que eu preciso com 4K 60, jogando ele para 24 frames por segundo, né? Então eu tenho ali, jogo ele em 40% de velocidade e ele fica um slow bastante fluido, funciona super bem. A maioria desses planos que você está vendo aqui também de exemplo foram gravados em 4K 60 e estão em slow com 40% da velocidade. Mas o 4K 120, dependendo do que você quiser gravar, também pode te dar um resultado legal. Lembrando, né, que para gravar num 4K 120 você tem que considerar esse fator de crop maior e também tem que considerar que você precisa de bem mais luz, porque o seu shutter precisa ficar ali no mínimo em 240 para você ter uma boa fluidez de imagem, tá bom? Então prepare-se para isso quando você precisar fazer esses testes. Agora eu quero fazer junto com você um teste de ISO. Só para você ter ideia, nesse momento aqui que a gente está gravando, eu estou gravando com uma lente f4, estou gravando em 4K, 24 frames por segundo, em 50 de shutter e o meu ISO está em 1250. O que eu vou fazer agora é baixar aqui a minha luz do cenário para que você perceba esse ISO subindo. Ele é um ISO que vai bem expandido, né? Assim como boa parte das câmeras da Sony, e você vai perceber aqui um pouco dessa relação de ruído. Lembrando que eu estou gravando aqui no log, né, que é o S-Log 3, então isso aqui também, né, tá considerando esse Dynamic Range mais legal, que é o que a Sony consegue me oferecer. Para a gente fazer um teste de ISO aqui da câmera, eu resolvi simplificar a nossa iluminação. Agora eu tô só com uma luz de ataque aqui, só para você ver, ó. Esse aqui é o ambiente sem a luz, eu tenho um pouquinho de luz entrando ali pela porta, mas essa aqui é a luz agindo, que é uma Amaran 200D em 30%. O ISO da câmera nesse momento está em 800 e a gente está usando uma lente f4, né, em 24 frames e shutter de 50. O que a gente vai fazer agora é subir algumas escalas do ISO para você perceber como é que funciona aqui o ruído. E com isso eu vou compensando na iluminação. Vamos lá? Agora com o ISO 1250, que foi o que eu gravei a maioria desse vídeo aqui, eu estou com 22% do meu ataque. Você percebe como é que está a imagem. Vamos subir mais uma. Com ISO 2500, eu estou agora com 13% da minha iluminação, ou seja, eu já caí para menos da metade do que a gente começou, e a gente vai subir um pouco mais agora para 3200. Agora estamos com ISO em 3200, vamos subir mais uma escala. Com ISO em 5000, eu estou agora com 7% da minha iluminação, e agora a gente vai para 10.000. Com ISO em 10.000, eu estou agora com 2% da minha iluminação, e a gente vai subir novamente, e eu vou desligar completamente a luz. Agora eu estou com 20.000 de ISO, estou com 1% da iluminação, e vou desligar aqui para ver como é que vai ficar sem ela. E a gente vai para o ISO máximo da câmera. Agora a gente está em 32.000 de ISO e aí você vê como é que está funcionando a imagem. Eu já de cara aqui no meu monitor já vejo que a imagem está bastante granulada, então a gente pode já perceber que ela já chega nesse limite. Em relação aos perfis de cores, a Sony A6700 ela traz já os tradicionais perfis Cine 4, o próprio standard dele, e que você consegue já trabalhar com a imagem um pouco mais pronta. Tem a possibilidade também de gravar em log, ou seja, trabalhando no S-Log
S-Log3, com algumas diferenças do gamut dela, e tem um perfil que eu gosto bastante também, que eu acho que ele já te traz uma imagem mais pronta, um resultado ali mais próximo, que é o S-Cinetone, que ele é uma mistura ali, né, que não é tão lavado, mas ele já tem uma característica, então fica interessante de trabalhar. Eu gostei muito de testar em câmeras anteriores, né, já vi também na ZV-A1, e ela também tem o S-Cinetone para você gravar. Nesse caso aqui, como eu falei, a gente trabalhou em log, né, então trabalhando com S-Log3 para entender ali a dinâmica. Lembrando que no S-Log3 a gente costuma trabalhar com ISO um pouco mais alto, né, você não vai jogar ele lá embaixo, então você precisa considerar isso, porém existe uma possibilidade que eu achei também legal, é que ela tem o ISO expandido, né, então mesmo trabalhando em S-Log eu consigo trabalhar com ISOs um pouquinho mais baixos, mas não são o nativo, tá bom? Só para você ter essa certeza também que você está tirando a melhor dinâmica da câmera, e para isso o ideal é que você trabalhe no nativo. Uma das grandes questões que me perguntaram sobre as câmeras da Sony, mais especificamente sobre a A6700, essa é uma câmera que esquenta. E eu resolvi fazer esse teste colocando ela no limite ali para que ela pudesse de fato esquentar e eu ver o que acontecia. Bem, primeiro teste foi gravar com 4K 120, que seria, né, um dos limites dela ali, e ela esquentou sim, esquentou com 11 minutos e parou de gravar com 13 minutos, tá? Então, para mim, na realidade, é um tempo bastante razoável, até porque eu não pretendo gravar 13 minutos em 120 frames por segundo, né? E em 4K 60, ela também esquentou, mas ela não parou, pelo menos no teste que eu fiz. No meu cartão de 128, eu tinha 23 minutos de gravação e eu consegui gravar os 23 minutos sem que ela parasse. Acabou, na verdade, o meu espaço e ela botou o sinal de esquentar quando estava com mais ou menos 19 minutos, depois ela apagou e ela continuou gravando. Então, é normal, cara, que essas câmeras pequenas acabem esquentando, sim. Mas em 24 frames por segundo eu não tive problema, pelo menos durante todas as minhas gravações aqui. Eu não sei, lógico, né? Se você estiver num lugar muito quente, numa condição muito adversa, mas eu não diria que é nada para ser preocupante a ponto de não dá para trabalhar com essa câmera. Então, um teste de aquecimento aí para você. E agora aquela pergunta, para quem é essa câmera final? Para quem ela se encaixa? E bem, essa é uma câmera que vai atender, cara, um range muito grande de pessoas que trabalham com vídeo e também com fotografia. Apesar de eu não ter entrado aqui no mérito de testar as fotos, eu sei que ela tem uma qualidade interessante também de foto e você poderia sim fazer fotos com ela. Mas eu particularmente gosto de pensar que ela é uma câmera realmente mais focada no vídeo. Ela é uma câmera crop, importante a gente lembrar disso. É uma câmera, porém, que ela tem um sensor 6K, só que a Sony, isso já desde as anteriores, ela já tem a característica de fazer um 6K downsample, né? Na verdade ela comprime essa informação de 6K para o 4K, o que traz bastante informação para o seu arquivo de 4K, e ela é uma câmera que ela é muito versátil, né? Se você já está ali no universo Sony, principalmente, já tem lentes, baterias, acessórios, a bateria dela é a mesma da 7 III, da 7S, da 6600, então você já consegue usar, adaptar a partir dali. Você já tem lentes Sony, lentes com bocal Sony, ou lentes adaptadas para Sony, então você já consegue também utilizar na 6700. É uma câmera evoluída em termos de menu, evoluída em termos de formatos de arquivo ali, e nessas possibilidades, né, de gravar com 4K 60, que é um grande salto da 6600 para ela, até o 4K 120, essa possibilidade de trabalhar em 10 bits 422, que vai te dar muito mais liberdade em termos de tratamento, então também fica bastante interessante. É uma câmera muito bem resolvida em relação à estabilização, também tem um ótimo autofoco, como várias das câmeras da Sony. Então, se você tem essas necessidades e principalmente se você já está nesse universo Sony, é uma câmera que pode sim fazer sentido para você. Às vezes como a sua nova câmera principal, talvez como uma segunda câmera, vai depender aí do seu universo, do que você está pensando em investir. Mas se você estiver pensando na evolução direta, nesse momento, me perguntasse, Maurício, eu tenho a 6600, vale a pena dar esse upgrade para a 6700? Sim, ela realmente
faz bastante sentido porque ela tem uma entrega mais interessante do que a 6600, que já é uma câmera muito boa, não estou tirando o mérito dela, mas a 6700 é uma câmera superior em vários sentidos à 6600. Um dos outros fatores que também me chamam muita atenção, principalmente sendo um criador de conteúdo, é a tela flip, né, que demorou para chegar nessa série, mas agora aqui na 6700 a gente tem o flip de verdade, que é muito bom para você poder se filmar, caso você se filme assim como eu, mas também legal para você pegar outros ângulos ali, dependendo do que você estiver gravando. Então a câmera super legal, que vale a pena conhecer. Quanto à questão do aquecimento, é uma câmera sim que ela tem essa questão de aquecer, mas aí, cara, é a questão de medir, né? Até onde isso aí vai ser um grande problema para você. É muito comum, cara, essas câmeras pequenas, elas têm essa dificuldade de lidar com aquecimento em situações mais severas, principalmente, né? Então é importante que você já considere isso. Mas será que você precisa gravar 1 hora em 4K 60? Às vezes é só um take que você vai fazer, né? Aqui durante a gravação desse review, eu gravando em 4K 24, tá tudo bem, né? Não é uma questão. Eu sei que em 60, 120 você vai começar a extrapolar aqui um pouco mais o processamento da câmera, ele vai chamar a atenção, mas você precisa considerar para ver se isso aí é um grande problema ou não. Inclusive existe um acessório que é possível de encaixar para aumentar um pouco desse desempenho em relação ao aquecimento dela, que pode te ajudar também, né? Não é nativo da Sony, mas é uma solução aí que pode te ajudar caso você tenha essa questão aí com aquecimento. É isso, quero agradecer mais uma vez a Haitai por disponibilizar essa câmera tão em primeira mão, né? Foi a primeira que chegou para eles e antes de poder botar para vender, eles já deixaram na minha mão para que eu pudesse fazer esses testes. Então eu deixo mais uma vez aqui o link para que você possa acessar o site da Haitai e se quiser comprar especificamente essa câmera 6700 ou outras câmeras ou outros acessórios, lentes, tem tudo disponível lá. Comenta aí, o que você achou dessa câmera? Já testou? Já pesquisou sobre ela? Vamos conversar um pouquinho nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.